esse movimento dentro da igreja, né? E isso, paralelamente, eu acho que isso seria até um pouco de reação ao movimento comunista também, né? O pessoal do PCzão, né? Nós chamamos hoje. E a igreja tinha esse movimento muito forte. Só que havia uma diferença muito grande nos dois movimentos. Enquanto o PC pensava muito no internacionalismo, uma unidade internacional, uma globalização antecipada, né? Mas só que sob aí naquela época da Rússia, menos da China, nós olhávamos muito a questão nacionalista, a questão Brasil, a questão por que esse país imenso não se desenvolvia. Então, a minha opinião é que havia esse enfoque muito diferenciado. E, naturalmente, todos os dois grupos, o PC e o pessoal de GEC, depois de Juco, lutavam contra a exploração externa. Havia uma unidade disso. Mas, vamos dizer, os objetivos os objetivos finais eram diferentes. Porque um já pensava vamos dizer, numa socialização, no socialismo, né? No socialismo, e sob a égide internacional, e nós, pelo menos assim, a parte ligada à igreja, pensávamos muito no Brasil, país tropical, país... na época nem não falava país tropical, nós pensávamos no Brasil, um país rico, abundante, rico em recursos minerais, principalmente. Nós estávamos muito focados na questão mineral, questão de biomassa, de energia apareceu depois, né? Então, a nossa luta começou muito claramente nessa defesa dos minerais. Então, minério não dá duas safras, que é uma expressão de Arthur Bernardes, nós adotamos isso para todo lado. Minério não dá duas safras. E aí nós damos sempre o exemplo de Lafayette, Conselheiro Lafayette. O Conselheiro Lafayette tinha a maior jazido de manganês da época, no centro de Minas Gerais. Hoje tem um grande buraco, né? Não é retórica, é um grande buraco. Hoje Minas é um importador de manganês. Nós exportamos tudo a preço de nada. E na época nós, estudantes, lutamos muito para parar aquela exportação. Porque ela era uma exportação que a gente degradava os recursos. Aí não falava muito em meio ambiente porque não havia essa questão ainda colocada, mas nós já falávamos que o governo estava fazendo a estrada, dando os meios para exportar o recurso mineral. Então, a nossa luta no diretório, e principalmente no diretório, o grupo de geologia, que entrou com o diretório e eu como presidente, nós tínhamos nos recursos minerais a expressão da expoliação. Então nós vimos claramente o que tinha acontecido com o manganês e o que estava acontecendo com o minério de ferro e que depois, logo em seguida, iria acontecer com o nióbio. Então, nós praticamente elegemos dois símbolos, que era a Rana e a Dema. Essa Dema era uma empresa que explorava o minério de nióbio, de Araxá. A jazida de nióbio, quando foi descoberta, e aí era um grupo aqui do ITI, onde eu estava, mas foi descoberta antes de eu estar lá, foi do Djalma Guimarães, e o grupo dele, o Instituto de Tecnologia Industrial de Minas Gerais, era o órgão mais importante do Brasil nessa área. Depois do IPD, e fechava o ITI. Em 64, esse órgão estava, né, além de ter sido preso e colocado para correr, eles fecharam o órgão. Não quer dizer que seja por mim, mas fecharam porque era um órgão que gerava informações geológicas e minerais. Depois disso, Minas Gerais não fez quase nada mais em geologia. Quase nada. Tudo superficial, é tudo refazendo aquilo que já foi feito e muitas vezes refazendo de forma pior. Muito bem. Então nós tínhamos duas linhas bem claras.
questão do minério de ferro, do nióbio, e dando exemplo lá do manganês. Naquela época já estava sendo descoberto a jardim de manganês lá no Morro da Mina, no Amapá. Nós mostrava que ia acontecer a mesma coisa, de fato aconteceu a mesmíssima coisa, foi tudo exportado, né? E muito o enfoque na questão do trabalhador. Quer dizer, nós achávamos que o homem brasileiro, isso desse ponto, a gente também, ele tinha que participar. Isso aí era muito claro para nós, e aí a gente tinha muita ligação com o sindicato, com tudo isso, tudo brasileiro. Não tinha nada de esquema externo. É tanto que o maior susto que eu levei, falei da outra vez, foi num congresso em Brasília, para onde na época era Putal, o congresso da Putal, Central Única dos Trabalhadores da América Latina, acho que é isso. E quando eu vi lá os cubanos dando as ordens para o pessoal, Viane, Dante Pelacani, do Brasil. E eu não concordava com isso, em particular, eu não concordava. Eu tinha que ter uma linha junto com o Dazi, que era o presidente do sindicato Povo Velho, depois foi deputado, depois foi caçado, foi preso, torturado, né? Está vivo ainda. Se você quiser algum detalhe sobre essa situação, Dazi está vivo. Ele está tetraplégico. Não pela tortura, mas porque caiu de uma régua. Mas ele mora aqui em Belo Horizonte. Então, essa dificuldade para falar assim, mas ele pode falar tudo isso sobre essa campanha do minério do Açap, essa ação com os estudantes, né? Quem é que caçou ele, quem é que deu as passagens para a gente e depois caçou o Dazinho. Então a gente sabe essas coisas todas também, né? Mas então nada mais normal, e eu acho que na mineração você tem duas vertentes bem claras também, que é ou o cara liga ao esquema internacional, então ele por sobrevivência ou mau caratismo, ele é um adesista das multinacionais, ou ele é um nacionalista mesmo porque ele está vendo o país ser espoliado. Então, você não encontra geólogo, dificilmente você encontra, a não ser que ele seja alienado. De geral, não sei que também alienado trabalha lá. Mas o geólogo que tem consciência, que tem atividade na mineração, ou ele está defendendo uma multinacional, ou então ele está lutando a favor, anteriormente, das estatais, mas hoje, inclusive, a Vale, que era o símbolo disso. Na época nós ajudamos a criar a Metamig, que era o símbolo dessa presença do Estado na mineração, né? Isso tudo está sendo destruído, mas você tem muito claro que na área de mineração, de modo geral, você tem isso. Principalmente na área de geologia, porque quando o cara entra na mina, como a mina quase toda já é de multinacional, então ele, de um certo modo, ele se ajusta ao esquema, né? Então havia assim, uma questão muito grande, que era uma discussão clara entre geologia e engenheiro de minas, porque o engenheiro de minas, por tradição, ele está dentro da mina, que já é uma estrutura montada, que tudo aqui no Brasil é de multinacional. Acho que ainda é, não estou acompanhando tudo. Verton, não sei, as da Vale, né? Que agora também foram crédito nesse FHC. Não, então a gente já está mais ou menos esclarecendo. Então esses estudantes, esse discurso nacionalista, empolgaram os demais. Eu acho que nós conseguimos não só empolgar uma parte, mas acirrou a luta com os outros que estão do outro lado. Né? E nisso nós estávamos junto com o PC. A luta era a mesma. E aí eles tiraram proveito para nos acusar de comunistas. Então, quer dizer, os americanos colocavam todo mundo que lutava a favor do país era comunista. Hoje todo mundo que luta é depredador do meio ambiente. Você está fazendo qualquer coisa a favor do país, você está depredando o meio ambiente. Então você não pode, tem que preservar tudo para eles. Né? Se eles derem conta, só que não vão dar. Agora, assim, na Escola de Minas, vocês também não lutavam assim, com uma educação mais geral, ao invés de uma educação técnica? Porque o lado técnico ser prioritário, não estudar questões nacionais, não estudar o desenvolvimento brasileiro. Olha, isso foi uma questão, fruto dessa visão brasileira, né? Então,
cara falava, não, eu sou técnico, eu vou só estudar, estudante é para estudar. Isso era lema deles, né?